Olá, tudo bem? Estamos aqui para começar mais uma live, já com nossos convidados aqui presente, Fidelis, nosso professor Fidelis, ambientalista, um grande militante da causa ambiental. Está aqui também já a companheira Moura que é agente pastoral, pastoral operária, do Fé e Política, também faz parte do Fórum da Economia Solidária, das comunidades aqui, Menino Jesus, Paróquia Menino Jesus e Paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui da nossa cidade. E já gostaria de agradecer a você que está acompanhando nossa live, pedir para compartilhar com seus amigos, para a gente poder, nesse dia, celebrando aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, e conversar sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Eu quero inicialmente também já aqui transmitir a nossa solidariedade a todas as pessoas familiares, né, das vítimas do Covid, aqui da nossa cidade, nosso estado, e todo o Brasil, todo o mundo, né? As pessoas também que estão infectadas, a gente percebe que cada vez tem mais gente mais próxima de todos nós, então a nossa solidariedade a todas essas pessoas. E hoje é um dia importante, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu gostaria também de fazer memória nesse dia às pessoas que dedicaram a sua vida por essa causa que é nossa, que é do coletivo. Lembrar aqui Chico Mendes, lembrar a irmã Dorothy, lembrar o padre Ezequiel Ramin. São pessoas que, dentre tantos, lutaram em defesa de um meio ambiente com igualdade, onde todos tenham direito àquilo que é mais sagrado. E também lembrar as pessoas que lutam até hoje, assim como o companheiro Fidelis, membro também da Associação Olho d'Água, tem vários companheiros aqui que faz parte dessa ONG, dessa entidade que tem dedicado a sua luta em defesa do meio ambiente, e também uma figura que dialoga com o mundo, o Papa Francisco, né, que tem também trazido esse tema com tanta força, já em vários documentos, então gostaria de citar também. Então eu passo aqui para uma boa noite aqui do nosso companheiro Fidelis, e também já peço para ele iniciar, falando um pouco desta conjuntura, antes da gente entrar nesse tema que a gente chamou, que é o tema do meio ambiente e economia solidária, gostaria que ele compartilhasse desse momento, dessa conjuntura que nós estamos vivendo, e já agradeço também, Fidelis, a sua participação, de contribuir com esse debate tão importante para todos nós. Bom, Fidelis. Eu que agradeço, Zé. Obrigado aí pelo convite. Quero saudar a Moura e quem estiver nos ouvindo. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, já entrando um pouco no assunto, Zé, é uma informação talvez óbvia, mas é sempre bom lembrar que de onde surgiu a história do Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele foi instituído em 1972, numa das primeiras conferências mundiais de meio ambiente organizada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E eu sempre digo que não é um dia de comemoração, porque não se tem muito o que comemorar. Mas, como você disse, é um dia de celebração, é um dia de luta. E aqui as suas referências muito bem lembradas aí de grandes brasileiros e brasileiras que há muitos anos que lutaram durante toda a sua vida, e tantos outros que há muitos anos lutam em defesa de um meio ambiente que possa ser para todos, né, com qualidade. Eu estava vendo, entrando nessa questão da conjuntura, eu andei lendo alguns textos, tem um aí que eu li recentemente, que na verdade é um artigo da revista Teoria e Debate, os impactos da pandemia sobre o meio ambiente. Algumas considerações do Newton Tato. Ele escreveu um artigo muito bom na Teoria e Debate, quem puder, desse mês agora, quem puder dar uma olhada depois, fala muito desse momento. Eu também li recente um que dizia o seguinte:
após essa grande crise sanitária do coronavírus, que afeta todos os continentes da humanidade, do mundo, certamente o mundo será diferente. Esse texto falava já lá no início da pandemia, ele falava de um novo normal, e a gente não voltaria ao que era antes, após a pandemia. No caso do Brasil, essa situação ela ainda é cedo para se avaliar, mas infelizmente alguns dados já nos preocupam muito. Hoje, eu estava vendo também informações que nas últimas 24 horas, 1/4 da população infectada pelo coronavírus está no Brasil. E 27% das pessoas que morreram são brasileiros e brasileiras. Isso é muito triste. Isso é muito... chega a ser desconfortável, porque o Brasil teve tempo para se precaver melhor. Infelizmente, as autoridades não adotaram as medidas adequadas no momento certo. Na verdade, o coronavírus é consequência de um modelo de produção que nós conhecemos, que é devastador do ponto de vista ambiental. É um modelo que não se sustenta. À medida em que se intervém de forma desorganizada, desordenada na natureza, infelizmente a resposta é com essas coisas, com essas crises, essas situações que estamos vivendo agora. A pandemia é uma manifestação clara de que esse tipo de relação predatória adotada pelos capitalistas, pelas grandes empresas, pelas grandes nações, embasada na exploração irresponsável dos recursos naturais, são inviáveis. Não dá para continuar. Você falou do Papa Francisco, né? Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem de Leonard Boff, que também trata muito dessa questão. Frei Beto tem falado disso. Estou falando de pessoas que vocês conhecem e que são grandes referências para nós. O que se vive hoje no Brasil e no mundo é para lá de preocupante. São muitas vidas que se vão, perdas de entes queridos, mas também há um ambiente importante para reflexão. Há quem diga, ou há quem observe, alguma coisa de positivo dessa história do ponto de vista do meio ambiente, que tem a ver com essa questão da poluição. O mundo viveu nesse período da quarentena uma diminuição na poluição do ar, na poluição sonora, na conturbação da cidade, aquela coisa maluca dos centros urbanos. Agora, isso está muito distante do tamanho do problema a curto, médio e longo prazo que essa crise trará para a humanidade. Eu queria registrar, do ponto de vista da conjuntura, um pouco por aí, Zé. E se você quiser ficar à vontade aí para alguma questão, tá certo. Depois a gente retoma aí. Tá certo, companheiro Fidelis. Obrigado. Moura, gostaria também que você, de início, falasse um pouco desse momento que nós estamos vivendo. Hoje, celebrar o Dia do Meio Ambiente, nessa conjuntura, né, que a gente percebe hoje com muito mais dor, sofrimento, né, por conta da crise aí do coronavírus, do Covid-19, mas é de considerar que, na verdade, uma crise que o Brasil vem aí, sobretudo desde o golpe que aconteceu, e hoje ela amplia muito mais, com tudo isso agregado que o companheiro Fidelis tratou aqui. Então, que você também se colocasse um pouco diante dessa situação. Como é que você está vendo todo esse processo desse nosso país? Boa noite, Zé. Boa noite, Fidelis. Boa noite aí ao pessoal aí que está acompanhando.
eu quero, nesse dia, né, do meio ambiente, né, você lembrou aí, né, as pessoas que lutaram e derramaram seu sangue, né, para que nós tivéssemos um ambiente com mais qualidade de vida. Eu quero ressaltar que nesse período de pandemia, né, com todo esse sofrimento, né, os retrocessos ambientais que o Brasil tem sofrido, né, que a política ambiental brasileira tem sofrido, né, desde lá de 2012, né, com a mudança, né, do Código Florestal, né, que autoriza aí os desmatamentos, né, em áreas que deveriam ser preservadas, que criou uma certa anistia, né, para os desmatadores, e o CONAMA, né, que foi também aí, né, passou aí de 93 para 23 conselheiros. Então, foram grandes perdas ambientais, né, que o Brasil foi perdendo, né, em termos de políticas ambientais. E, no meio dessa crise toda, né, a aprovação dos agrotóxicos, né. Então, assim, né, só no ano de 2019, né, foram aprovados 470 tipos, né, novos produtos, novos agrotóxicos. E agora, né, nesse início de ano aí, só durante essa pandemia, foram 118 tipos de agrotóxicos, sendo 84 para a agricultura e 34 para a indústria. E o mais triste de tudo isso é que esses produtos, né, que foram aprovados, muitos deles já são proibidos, né, em alguns países, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas que foram permitidos para o uso aqui no Brasil. Isso afeta muito a saúde, né, de todos, né, e a empresa, né, e entre esses produtos, né, tem dois aqui que eu vou ressaltar, né, que agora não anotei aqui o nome deles, mas um que causa assim, grande mortalidade nas abelhas, né, e um outro, né, que provoca aí a má formação do cérebro dos bebês, né, podendo aí causar aí a redução de QI, né, das crianças, né. E a maioria dessas empresas, né, que vão produzir esses agrotóxicos são as empresas aí estrangeiras, né. E como a nossa saúde, né, como a saúde humana está ligada, né, está interligada, né, com a questão da saúde do planeta, e a nossa qualidade de vida, a nossa saúde está ligada com os alimentos que consumimos, com a água que bebemos, com o ar que respiramos. Então, assim, se a gente consome um alimento com excesso de agrotóxico, com a água contaminada, né, com o ar poluído, é quase que impossível, né, o nosso organismo se manter em equilíbrio. Então, assim, as doenças vão ser muito mais frequentes, né, nessas condições, né? E se a saúde do planeta, né, ela não está bem, né, então a saúde humana vai sofrer sérias consequências, né, e a pandemia já é uma das consequências mais graves, né, que nós estamos enfrentando. Companheira Moura, obrigado pela... Eu gostaria só de pedir licença um pouco para vocês e também agradecer a muitas pessoas que estão acompanhando esse tema tão importante, né? E cumprimentando você, Moura, o companheiro Fidelis, parabenizando pelo bate-papo, pela exposição. Então, a companheira Vanilda, o Gel, a Dalva, o Josivan, o Paulinho, o Josivan novamente, a Sônia, o Lucivaldo, o Márcio, a Kátia, o Paulo do Grupo Gafta, a Tonete, a Alexandra, o Leonardo, a Clécia, a Margarida, a Dilma. Dilma é importante, essa companheira lá de Maceió, companheiro Fidelis, está lá de Maceió acompanhando a gente, viu, Moura? Acompanhando e prestigiando e falando que é urgente, que deve ser o nosso cuidado com o meio ambiente. A Dalva, tem a Glória também que está acompanhando, a Lita, o Beltrán, também um companheiro militante, um defensor das causas ambientais, que participa também da ONG Olho d'Água. Enfim, então agradecer a todos vocês que estão participando e ajudando nesse dia, que, como disse o companheiro Fidelis, é um dia de celebrar principalmente as nossas lutas, né, que a gente não desanime diante de todo esse processo que está acontecendo, desse retrocesso, na verdade.
Eu ouvi, companheiro Fidelis, com muita apreensão, e a vocês todos que estão nos acompanhando, a fala outro dia do ministro do Meio Ambiente, né? Então, a gente hoje celebrar o Dia do Meio Ambiente também é repudiar aquela triste fala, e não só fala, né? Como ele pensa de transformar, aproveitar o momento para passar a boiada, né? Ou seja, para continuar a destruição. Então, companheiro Fidelis, nesse momento eu gostaria que você que tem uma experiência, você aqui em Diadema foi gestor na área ambiental aqui da nossa cidade, implantou programas importantes, né? Porque entendendo que o meio ambiente é a solução e não um problema, como alguns justificam, para cometer os absurdos, né? Os homicídios, né? Que estão acontecendo hoje com a desmatação, com tudo que está acontecendo na Amazônia, e, enfim, o saneamento, né? Estava vendo uma reportagem agora hoje, né, falando dessa questão de quantas pessoas que são internadas com problema respiratório por falta de saneamento. Então, gostaria que você tratasse um pouco dessa realidade nossa, do Brasil, nessa questão, e que, infelizmente, a gente vê que cada dia aumenta mais, vê o que o governo tem pautado, né, como e não é uma crise ambiental, mas é socioambiental, porque ela é muito ampla, né? E o governo poderia olhar como solução e não como um problema, né? E tem transformado o meio ambiente como inimigo número 1. Hoje eu vi o Dom Leonardo falando disso e realmente a gente percebe. Então gostaria que você aprofundasse um pouco essa realidade nossa que a gente está vivendo, do nosso meio ambiente, e apontar também que eu não tenho dúvida que o meio ambiente é a solução para a crise que a gente está enfrentando. Companheiro Fidelis. Bem, Zé, toda a comunidade que nos acompanha, eu diria que, recuperando ainda essa história do coronavírus, ele encontrou no Brasil, infelizmente, um ambiente muito favorável para se proliferar. E tem a ver com isso que você acabou de dizer, também com o que a Moura acabou de falar. É inadmissível uma fala como essa do ministro Salles. Dizer que chega a ser assim cruel, dizer que um momento tão duro, tão difícil como esse que se vive, deveria ser uma oportunidade para agravar ainda mais a crise ambiental, né? Para detonar ainda mais, para massacrar ainda mais, né? E aí nós estamos falando, as intervenções dele, todo mundo sabe que vai de encontro com uma situação, por exemplo, oposta do que eu acabei de falar, de que a crise do coronavírus acabou trazendo alguns elementos positivos em relação à poluição. A Amazônia, o desmatamento aumentou na crise. Tem a ver com a política, ou com a falta de política e com a política errada, né, do governo federal. A perseguição aos índios, aos camponeses. É inadmissível o que estão fazendo com o IBAMA, o órgão executor mais, diria assim, talvez de maior competência nacional para atuar nessa área. Eles estão simplesmente desmontando. O Instituto Chico Mendes, né, uma grande conquista brasileira que eles estão desmontando. Eu tenho dito que, aliás, essa semana eu vi alguma coisa assim, de que, do ponto de vista ambiental, a maior ameaça que o Brasil está vivendo, e talvez o mundo, é o próprio governo Bolsonaro. O governo em si é uma ameaça ambiental. Por conta disso que o padre falou, ele elegeu a questão ambiental como inimigo número 1. Infelizmente, ele representa uma parcela da sociedade que pensa isso, uma parcela pequena, felizmente, mas é uma parcela que tem poder econômico. Não é à toa que ele afrouxou a política dos agrotóxicos, do envenenamento da alimentação do povo. Ele é um governo destruidor da natureza, né?
E quando a gente fala de que o coronavírus encontrou um ambiente favorável, nós estamos falando disso que você disse, da falta de saneamento, do rio Tietê poluído, do rio Pinheiros, da falta de investimento na própria condição de vida das regiões de mananciais em qualquer lugar do Brasil, e a região metropolitana de São Paulo a gente conhece muito bem como isso funciona. A gente sabe que essa questão do vírus nessas comunidades, o impacto é muito maior, o sofrimento é muito maior. Eu estava vendo uma informação aí que no final de maio, a quantidade de pessoas infectadas nas comunidades mais simples era 10 vezes maior do que em outras regiões. Então, isso é um problema gravíssimo ambiental. E o governo Bolsonaro está eliminando toda e qualquer política que vá de encontro com essa questão de melhorar o espaço urbano e de resolver essas pendências de saneamento, por exemplo. Ele acabou com o Ministério da Cidade. Ele está desmontando o sistema do meio ambiente do Brasil e, consequentemente, dos estados e chega nos municípios. Nós vivemos em Diadema, por exemplo, uma consequência disso tudo. A retomada, nós estamos agora nesse processo de construção de programa de governo, o debate está muito rico, mas nós sabemos que vai ter que se reconstruir, e reconstruir políticas que a gente já tinha avançado bastante, numa perspectiva muito mais difícil, porque nós teremos um governo federal, no caso, que mais atrapalha do que ajuda. Companheiro Fidelis, só para, então, dando continuidade aqui, te agradeço mais uma vez a sua participação, agradecendo a participação de todas as pessoas, muita gente, né? Tem aqui um comentário do Emerson, despreparo total, falta de discernimento deste governo federal, incapaz de liderar esse processo durante a pandemia e em todo o período, né? Acho que a pandemia demonstrou claramente para quem ainda não tinha enxergado o que significa esse governo Bolsonaro. Mas não podemos esquecer que ele aprovou a reforma previdenciária, que isso já está acontecendo também nos municípios, nos estados, ele aprovou a PEC, né, dos gastos, ele retirou recursos da educação, enfim, da saúde, então é a continuidade do retrocesso. Tem uma pergunta aqui, eu vou comentar sobre ela, e depois a Moura ou o Fidelis vai comentar também, como é que está a questão ambiental em Diadema, né? Diadema tem uma expectativa, porque elegeu o prefeito do Partido Verde, né? Na verdade, acho que a única coisa que esse prefeito é a questão do Partido Verde, porque ele não representa nada, infelizmente tem sido um retrocesso, destruiu as políticas que nós tínhamos de política ambiental, uma destruição total, basta ver o que tem feito aí. Outro dia o processo teve que o MP, que queria destruir uma praça que tem uma história no centro da cidade, como todos conhecem, para tirar do pedestre, né, Fidelis, como você mesmo tem comentado, quer dizer, um absurdo para fazer estacionamento, quer dizer, um pulmão para as pessoas parar, descansar um pouco, o prefeito, que é do Partido Verde, e a pior, né, acho que foi a ação agora, recentemente, antes da pandemia, e com apoio, infelizmente, da maioria dos vereadores, entregar a coleta do lixo para a Sabesp, né, quer dizer, sem nenhuma discussão com a comunidade, e pior, ainda passar a contribuição, né, a cobrança na conta de água das pessoas, né, então realmente não existe política ambiental na nossa cidade. O que se tinha, que foi construído, inclusive por você, Fidelis, e a equipe que você montou, a SANED, todo um trabalho que foi feito, houve um desmonte ao longo desses 8 anos. Então, infelizmente, é com tristeza a gente mais aqui repudiar, assim como repudiamos o que o governo federal está fazendo, repudiar as ações do governo municipal, do prefeito e da maioria dos vereadores que votaram favorável a essa política errada, na nossa opinião, e com certeza da maioria da população. Então, aqui também o Paulo Bernardo, professor, que também está cumprimentando. Enfim, Moura,
eu queria que você também falasse um pouco, diante desse quadro que o companheiro Fidelis relatou, e você já citou na sua primeira fala, o papel da economia solidária. A gente está vivendo um processo de desemprego grande, e eu sempre digo, aumentou com a pandemia, já vinha, e com a tendência forte de aumentar agora nesse período. Nós estamos com um grande número de trabalhadores e trabalhadoras com contrato suspenso, com redução de jornada, sem contar milhares desempregados. No ABC, nosso grande ABCD MRR, nós estamos hoje com mais de 50% da população da nossa região, que sempre foi uma região de muitos empregos, sem emprego com carteira assinada. A maioria com contratos, esses contratos temporários, com bicos, e a prova foi o auxílio emergencial. Quantas pessoas lá batalhando para receber esse auxílio, uma demonstração clara do desemprego, da situação que a gente está vivendo. Então, gostaria de você falar um pouco da importância da economia solidária e de toda a atuação, de como tem que ser, como deve ser, nesse diálogo com a questão ambiental. Moura. Então, eu acho que nós estamos num momento propício para fazer essa conversa, para a gente pensar aí numa outra forma de produção, numa produção que valorize a pessoa humana, valorize o trabalho humano e respeite a biodiversidade brasileira. E a economia solidária, como ela tem em seus princípios, a centralidade, o ser humano, e o respeito, pelo meio ambiente, aí produzindo de forma sem agredir a natureza, eu acho que ela vem aí como uma resposta, para essas nossas situações, para essas questões que a gente tem que enfrentar, E porque a economia solidária também, ela se trata, em síntese, de uma distribuição de renda mais justa para toda a população, combatendo aí os níveis, de desigualdade social, de renda, E aí, nós temos aí pelo Brasil afora, muitos exemplos, de empreendimentos solidários, que respeitando aí até toda a temática ambiental. Embora, no início, do governo Bolsonaro aí, ele acabou com o Ministério do Meio Ambiente, acabou, extinguiu aí a Secretaria Nacional, da Economia Solidária, mas, mesmo assim, alguns empreendimentos sobrevivem, desafiando aí toda essa lógica imposta aí. Então, assim, vou citar aqui alguns, para a gente não ficar meio desanimado, alguns empreendimentos que ainda sobrevivem, e lutam aí para manter aí a questão, do ambiente saudável, Ainda, no governo Lula, foi criada a Central do Cerrado, Então, a Central do Cerrado, que reúne aí os 7 estados aí, e tem muitos trabalhadores que vivem, dessa produção harmônica, entre a natureza, e o trabalho. O semiárido do Nordeste, a agroecologia, a questão da agrofloresta, as cooperativas, dos catadores, a mesma rede de pessoal da alimentação, de artesanato. Então, assim, a gente tem procurado de trabalhar de forma harmoniosa, de incluir as pessoas. E acho que nesse período, que nós estamos vivendo, que as pessoas, as leis trabalhistas foram afrouxadas, então, assim, o trabalhador, para o capital, ele é o trabalhador, é um nada. Então, a economia solidária busca fazer ao contrário, integrar essas pessoas no meio e resgatar mesmo essas pessoas, e dar a ela o direito de viver. O direito de viver com a dignidade do seu trabalho, Acho que isso é importante. Moura, então, Moura, eu queria acrescentar, uma coisa importante também que o Papa Francisco tem chamado a atenção. O Papa Francisco, primeiro que é bom registrar que o Papa Francisco tem feito um diálogo para a humanidade, não só para os católicos. Inclusive, muito dos documentos que ele tem escrito, sempre ele tem ouvido e construído junto com muitas pessoas aí, da ciência, pessoas que realmente
vai além, né, da questão religiosa. E aí ele tem se preocupado ultimamente de realizar um encontro, né, que ia acontecer até em final de março, e que foi suspenso, que era o encontro de Economia de Francisco. A ideia dele é reunir já tem uma previsão de 2.000 jovens economistas, de até já com essa cultura desse momento, né, que a gente está vivendo, com esse objetivo de construir uma outra economia, que considere o meio ambiente com responsabilidade. Então, realmente, eu gostaria de reforçar nessa política importante esse olhar, né, do Papa, que tem adesão de muitos líderes já. Vocês terem uma ideia, nesses 2.000 jovens inscritos, tem jovens economistas de 170 países que vão discutir essa outra economia que nós acreditamos. Eu gostaria de continuar agradecendo também aqui a Terezinha, que está participando, que também cita aí os agrotóxicos, que também tem os seus, que tem provocado, né, muitas mortes no Brasil inteiro, a questão dos milicianos, que são os fazendeiros, né, que têm destruído sonhos, famílias, como do MST. O Felipe fala do fortalecimento no combate aí do desmatamento, da gente, as ONG, todo um trabalho que tem sido feito, senão, com certeza, a situação ainda era pior. A Maria Aparecida, a Cida Japonesa, a Zezinha, enfim, são várias participações, eu agradeço. E aí, companheiro Fidelis, gostaria que você também continuasse nessa discussão. Nós estamos nesse processo difícil de pandemia, mas trabalhando, né, e torcendo e apostando, fazendo a nossa parte, porque nós estamos em afastamento social, com esforço aí na quarentena, mesmo contrário, né, ao que diz o nosso presidente, infelizmente, e a gente vê com muita preocupação as atitudes, né, já de alguns governadores, de alguns prefeitos, que parece que já estão aí sendo vítima do vírus Bolsonaro, né, e a gente vê com muita preocupação, né, a situação de tudo, né, a gente acha que todo esforço que a população está fazendo, né, nós individualmente, coletivamente, é muito sofrimento até aqui, para agora a gente retroceder. A gente acha que um vacilo, se a gente não tomar cuidado, a gente pode jogar fora tudo que foi feito até agora nesse enfrentamento. Então, gostaria que você, nessa continuidade do que você vem falando, também desse processo que a gente espera que seja rápido, né, o pós-pandemia. Como é que nós devemos enfrentar esse pós-pandemia? Como é que a questão ambiental, né, socioambiental, nesse processo todo? Então, a partir desse momento que a gente está vivendo, e a gente espera passar e chegar no pós-pandemia, e como é que vai ser a nossa vida, né? As nossas impressões para isso, porque a gente não tem bola de cristal, mas seria importante que você também tratasse um pouco disso, nessa perspectiva da esperança, né? E não a esperança de ficar esperando, mas do verbo esperançoso, da luta, da resistência. Companheiro Fidelis. Bem, Zé, um pouco antes lá da questão anterior, que alguém falou de Diadema, né? Aí você, eu acho que respondeu bem, falou dessa coisa das praças, né? Das políticas equivocadas em relação à pouca vegetação que Diadema ainda tem. Diadema é uma cidade, territorialmente falando, pequena, mas todo mundo sabe que é uma grande população, uma cidade muito densa. A saúde exigiria que, para se viver bem numa cidade, ela tem que ter pelo menos de 12 a 15, 16 metros quadrados de área verde por habitante. Diadema, a época em que eu estava atuando nessa área ambiental, a gente tinha levantamento lá que dizia que a maioria dos bairros da cidade de Diadema tinha menos de 3 metros de áreas verdes por habitante. Então, preservar qualquer espécie arbórea numa cidade como Diadema é questão de saúde pública, né? Então, é inadmissível você ver qualquer intervenção pública
que vá de encontro com o comprometimento dessa situação. Então, não dá tempo aqui a gente falar das políticas que a gente conseguiu implantar naquele momento e que, infelizmente, elas não só não tiveram continuidade, como algumas delas foram simplesmente também desconsideradas. Agora, nessa questão que você levantou, após pandemia, eu penso assim, não é possível que depois de tudo isso, de toda essa situação que se vive, a humanidade não tire alguma lição, né? Eu sei que tem gente exagerando, eu até iniciei minha fala aqui falando dos textos aí que estão circulando sobre um possível novo normal, né? Uma coisa diferente. Talvez isso seja difícil, né? Mas uma coisa é certa, se não houver mudanças significativas no modo de produção, no consumismo, essa coisa do consumismo, e no próprio comportamento, às vezes, individual das pessoas, aí não tem dúvida que nós temos que nos prepararmos para convivermos com várias outras situações desse tipo, né? De pandemia, enfim, de coisa devastadora como está sendo agora. Eu penso que nós temos que refletir com uma certa profundidade a realidade que estamos vivendo. Porque nós teremos que enfrentar esses desafios talvez com mais afinco, né? Porque, assim, se não ocorrer isso que o Papa Francisco tem defendido, que você mencionou, de mexer de fato na questão da economia, de dar uma... Eu penso que o Estado mínimo defendido pelos grandes capitalistas não vai poder ser tão mínimo. A pandemia demonstrou que o Estado é muito importante, um Estado forte, um Estado com capacidade de intervenção, é muito importante para enfrentar momentos como esse, mas, sobretudo, para implementar políticas que sejam verdadeiramente em prol de toda a comunidade, né? Nós temos que sair um pouco do individualismo, né? Dessa coisa de olhar só para si. A gente tem que apostar cada vez mais nessa coisa da solidariedade, do coletivo. Eu espero que essas reflexões elas possam estar ocorrendo e possam trazer algum efeito para que a gente possa ter uma vida melhor e para que a gente possa, ou pelo menos, caminhar com um pouco mais de rapidez em prol de uma condição de vida melhor para a maioria da população. É lógico que no Brasil, que estamos vivendo hoje, esculambado do jeito que está, com esse governo que está aí, a dificuldade é muito maior. Mas ele vai ser obrigado a se adequar minimamente às consequências, porque nós estamos diante de um problema que é de médio e longo prazo, né? Você citou essa questão do Brasil estar se precipitando nessa coisa do relaxamento da quarentena. Está muito claro, não era momento, em lugar nenhum do mundo se iniciou esse processo no momento em que estamos. O Brasil, infelizmente, a tal da curva que eles falam, não chegou ainda na maioria dos estados e na média do Brasil. Então, isso pode trazer consequências maiores, né? Então, é difícil saber em que momento nós vamos estar tentando retomar a dinâmica do nosso dia a dia, mesmo que seja gradativa, né? Eu sou otimista no sentido de que a população vai sair
dessa situação menos egoísta, mais participativa, embora eu acho que essa coisa do distanciamento prospere por um tempo, mesmo depois dessa quarentena, as pessoas vão ficar com medo, vão buscar outros comportamentos, etc. Então, mas eu acho que aproxima, as pessoas podem sair mais humanizadas dessa história toda. Se isso não acontecer, aí eu acho que a tragédia na certa, na continuidade. Obrigado, companheiro Fidelis. Quero aqui continuar, tem aqui a Elisenira também participando, citando aqui a desigualdade social, o Manuel, a Ana, a Luciana Souza, todos cumprimentando vocês, dando a importância dessa conversa, né? Essa conversa virtual. E aí, Moura, eu gostaria que você comentasse um pouco. Você falou dessa situação das cooperativas, da dificuldade da economia solidária. Fidelis citou, né, a importância desse processo aí das eleições municipais, o plano de governo que está sendo discutido. Gostaria de ouvir, Moura, você falar um pouquinho dessa questão, o papel dos municípios, né, no caso do nosso município, em relação à economia solidária, às cooperativas. Você sempre participou do Fórum de Economia Solidária, sempre apoiou grupos de economia solidária, teve junto, né, e falou aí da dificuldade, e um pouco qual que é o papel que o município pode jogar, né, nessa questão da economia solidária, a importância. Nossa, o som ficou ruim aqui, eu não ouvi direito, mas vamos lá. Eu falei um pouco para você a questão do município, a importância para a economia solidária, o papel, o fórum de economia solidária, enfim. Então, eu acredito, né, na economia solidária aí como um projeto alternativo de sociedade, né, em que todas as pessoas possam ser, né, incluídas, né, e os municípios, né, os gestores, devem ir nessa forma de organização econômica, viabilizando aí as organizações dos empreendimentos, né, na produção, na comercialização, né, como forma, né, de trazer as pessoas aí que foram enxotadas aí, né, pelo esse sistema perverso aí, né, capitalista. Né? Mas acho que também é um desafio, né, para esses gestores, né, que forem assumir, né, após, né, pandemia, para conseguir aí resgatar aí essas políticas públicas, né, para investir, né, nesses empreendimentos, como forma também aí de fortalecer a economia local. Então, assim, nós vamos estar, né, com a população aí dilaceradas, né, aqueles que conseguirem, né, passar por essa situação de pandemia, né, sobreviver nessa situação, mas todo mundo vai estar aí, vai perder alguma coisa, né, ou vai perder o emprego, né, vai perder um amigo, perder alguém da família, então vão ser muitas perdas. E a economia solidária vai ter que resgatar essas pessoas, incluir elas novamente, né, no meio, né, e aí, como a criatividade humana, né, ela é ilimitada, e acho que através, né, dos grupos, vai ser o meio de resgatar aí a saúde, né, mental dessas pessoas, né, porque nós vamos ter muitas dificuldades, né. Então, acho que tem que pensar aí nesse projeto também, né, de inclusão, né, para essas pessoas que vão estar sofrendo. Talvez pessoas que nem precisam do emprego, mas pessoas que estejam precisando ser incluídas no meio. Né? Então, temos que pensar num todo. E aí, acho que o município tem aí por ter proximidades com as pessoas, vai ter uma responsabilidade muito grande, né, de estar trazendo de volta, criando meios, né, criando os caminhos, tentando aí, né, retomar alguns grupos que foram tão importantes, né, aí trazer de volta essa questão das mulheres, né, para poder a gente estar trabalhando com cautela e com cuidado, mas num jeito de incluir. Eu acho que a economia solidária é o caminho para isso. Eu vejo que ela aponta diversas saídas, porque tanto na área de artesanato, tanto na área da alimentação, tanto na área de reciclagem, então, assim, tem inúmeras possibilidades para estar incluindo as pessoas.
nesse nível. O Moura, e assim, reforçar um pouco isso, citando aqui, o Fidelis falou disso também, a corrente de solidariedade que a gente tem visto pelo Brasil inteiro. E eu falo da solidariedade dos pequenos. Eu vejo o MST levando alimentos para muitos lugares desse país, né? Muitos cantos aqui mesmo através da Unisol. Então, eu queria destacar, nesse processo de construção coletiva, da casa comum, e por muitas vezes a gente falou muito dessa questão do homem como a centralidade, o ser humano como o centro de tudo, e na verdade não é, né? O ser humano é parte do processo, mas a natureza, essa casa comum, e que os povos indígenas tanto têm trabalhado, então a gente tem destacado muito essa questão da solidariedade, e eu não tenho dúvida que é fundamental nesse processo aí de construção, e a economia solidária é uma saída para esses novos tempos, né, que nós vamos vivenciar pós-pandemia. Nós estamos chegando ao final da nossa live, o tempo passou, né, tem aqui umas questões ainda para tratar, mas quero muito agradecer, né, nós vamos continuar nessa conversa, com essa esperança, como disse o companheiro Fidelis, que eu acredito também, e a Moura, que a população, que todos nós, seres humanos, sairemos dessa mais humano, né, uma atenção maior para o próximo, para essa casa comum, eu não tenho dúvida. Então, companheiro Fidelis, gostaria que você fizesse suas considerações finais, se ficou alguma coisa importante que você gostaria de ter falado, que não falou, aproveite e já vamos nos despedir aí das pessoas, para que a gente possa encerrar a nossa live, e agradecer e pedir desculpa aí por esse tempo curto, né, que todo mundo gostaria de falar mais, mas a gente precisa parar por aqui. Muito obrigado, e passo para você, companheiro Fidelis, para o seu encerramento. Não, eu só dizer assim, que é necessário que a gente evolua para outro padrão de interação com o meio ambiente, de relações de consumo, né? Essa coisa do uns têm tanto, outros não têm nada. Um mundo com outro tipo de modelo de desenvolvimento, né? Apostar num mundo menos predatório e mais consciente do meio em que se vive. Agradecer, falar que foi uma grande oportunidade, parabenizar você, Zé, pela iniciativa, pelo trabalho que você vem desenvolvendo nesse momento aí. Eu acompanho aí os debates que você tem promovido e dizer que a gente está aí sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, companheiro dele. Moura, suas palavras aí para encerrar a nossa live. Eu quero dizer que nós tenhamos resiliência, que possamos aprender aí com a natureza a ser resilientes, né? Que quando acontece alguma coisa, né, que a natureza, né, ou um incêndio, ou alguma coisa na floresta, ela parece morta, mas depois de um tempo ela consegue sobreviver àquele desmatamento, aquele incêndio, né? Aquela árvore que foi queimada, ela consegue criar folhas verdes. Então, que possamos ser que nem essas árvores, né? Que parece que estamos meia morta, mas que estamos super vivas, que a seiva está lá dentro e que vai florescer. Então, que tenhamos a resiliência, né, de um mundo melhor. Né? E Diadema precisa, né, se recuperar. Obrigado, Diadema e o Brasil, né, e todo o povo. Muito obrigado, Moura. E que nunca mais no Brasil e no mundo a gente viva uma Mariana, né? Um Brumadinho também, situações que a gente quer lembrar também aquelas famílias, aquelas vítimas. Eu gostaria de encerrar, ler só um texto, uma frase que a gente usou hoje nas nossas redes sociais. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, descubra com todas as formas de vida da Terra estão conectadas na teia da vida. E como podemos agir em defesa da nossa casa comum? Esse é o nosso compromisso, nessa luta cotidiana, para a gente construir esse planeta para todos, que a vida esteja em primeiro lugar. Então, muito obrigado, fique em casa e vamos continuar
sendo solidário, para que a gente possa vencer juntos esse processo de pandemia e que a gente tenha força para enfrentar o pós-pandemia. Muito obrigado a participação, Moura. Está aqui o companheiro Miguel também, que apareceu ali com a gente, e o companheiro Fidelis. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.